Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 1, parte 3. O lar de Ofélia não oferecia condições para transcorrer pacífico da adolescência. A preocupação com aspectos religiosos também não existia, pois o chamavam de religião era apenas um aparato social, faltando a essência, que consiste no intercâmbio de forças com o mundo espiritual. Seus amigos também sofriam dessa mesma carência, que acabavam por se refletir numa atitude inconsequente diante dos professores e demais auxiliares da escola. Os pais preferiam, como acontece costumeiramente, fechar os olhos e dizer que tudo não passava de infantilidades próprias da idade. Era uma cômoda e escapista, que ainda daria preocupações e dores de cabeça. Os pais não eram pessoas essencialmente más, apenas descuidavam-se da educação completa dos filhos, por julgarem suficiente o conteúdo intelectual como preparo para a vida física no plano material. Não transmitiam valores que também não receberam no passado. Estavam defasados. É o círculo infeliz que foi criado, manifestando-se na sociedade atual, onde pais despreparados geram filhos e não sabem encaminhá-los para o exercício consciente da cidadania, que envolve, ao lado da capacitação profissional, o desenvolvimento harmônico da personalidade, da afetividade e do respeito ao próximo. Esses valores não são repassados por órgãos oficiais de educação ou repressão. Incluem-se entre os direitos e deveres que a família tem de transmitir para a prole, realçando sempre os conceitos que considera válidos. Para tanto, é preciso que possua conceitos bem definidos sobre a vida humana e sua finalidade. O conhecimento do Espiritismo demonstrará às futuras gerações a filosofia de vida que está faltando à atual. Aliás, os postulados ensinados pelos Espíritos já estão se propagando a boca pequena, em doses homeopáticas. Dia virá em que os ensinamentos codificados por Kardec varrerão os 4 cantos da terra. Enquanto as coisas caminhavam em calmaria no lar de Nestor, o pai orgulhoso de Ofélia não havia motivos para preocupação. No entanto, diz um provérbio que o que não anda, desanda, e que podemos explicar com uma colocação algo parecida: quem não caminha perde o passo e fica a ver navios. Na primeira série do ensino médio, Ofélia apresentou mudança no comportamento. Tornou-se arredia. De garota afável que era, transmudou-se em figura fechada, que não fixava os olhos dos pais e passava grande parte do tempo isolada em seu quarto de menina rica. As empregadas foram as primeiras a perceber a mudança. Sem autoridade para interferir na vida dos patrões, calaram-se. As amigas mais jovens foram descartadas pela adolescente que preferiu juntar-se a um grupo mais velho, cuja influência não seria benéfica. Os novos companheiros faziam uso de bebidas e de drogas, consumidas fora do ambiente escolar. O convite para a droga ocorreu dentro da escola, com amigos influenciando amigos e apontando as bocas de fumo. Ofélia recebeu o convite para a terrível experiência e recusou. A maneira incorreta do pai impondo-lhe a responsabilidade de honrar o nome da avó, de certa forma, surtiu um efeito positivo. Ela sempre pensava se a avó faria essa experiência e concluía acertadamente que não. Não. Minha sábia avózinha não entraria para esse caminho desastroso, pensava a adolescente com tristeza. Por que então vivia triste e diferente a menina, se não estava se drogando? Essa é a questão que aprofundaremos para os leitores. Ofélia, aos 16 anos, julgava-se apaixonada. A paixão deixava a menina moça, com um ar sonhador. Isolada da família, pensava na dificuldade de se relacionar com o Osório, que já cursava o 3º ano e pertencia à turma do pó. Avaliamos a situação e deparamos com uma verdadeira queda de braço. Ele a convidava para aderir ao vício, ela lutava para afastá-lo dele. Havia possibilidade de Osório safar-se da situação, pois ainda era usuário esporádico e, por uma peculiar disposição orgânica, poderia afastar-se da cocaína sem exagerados sofrimentos. Naquele momento,
O uso continuado o levaria à dependência e Ofélia, temendo isso, lutava com as armas femininas da sedução e envolvimento para salvá-lo enquanto era tempo. Estávamos ao seu lado para dar força aos bons propósitos. A equipe dos jovens se divide e se multiplica de acordo com a necessidade. Sabemos que o tráfico de entorpecentes alimenta outros setores criminosos, como o armamento ilegal e até o terrorismo internacional. O combate a esse grande flagelo em nível mundial está entregue às altas esferas espirituais que comandam o destino do planeta e sabem como e quando interferir. Nossa responsabilidade está circunscrita a ações menores, porém não menos importantes. À medida que trabalhamos, adquirimos experiência e aumentamos nossa bagagem espiritual. O educandário tornou-se alvo de nossa visita constante e as reuniões dos jovens eram também um ponto de encontro para nós, os desencarnados. Percebemos alguns seriamente comprometidos com o tráfico, outros quase dependentes, alguns próximos da primeira experiência com a maconha, porta de entrada para outras drogas. Ângelo, garotão de aproximadamente 18 anos, já estava às voltas com a falta de dinheiro para adquirir o produto. Os pequenos furtos aconteciam em casa e uma serviçal doméstica foi dispensada sob suspeita. A injustiça, no princípio, o incomodou, mas bem depressa ele mudou o rumo do pensamento. Como não trabalhava, precisava descolar algum dinheiro, sem raciocinar que o vício é como um saco sem fundo. Verdadeiras fortunas são consumidas no afã de saciar o desejo insaciável da droga. Então, se o ser humano sobreviver a tantas agressões orgânicas e se não for executado pelo fornecedor quando deixa de pagar, terá de procurar um tratamento em clínicas que já existem, mas que não são tão numerosas quanto precisam ser. Arnaldo não teve tanta sorte e foi descoberto pela família na primeira investida contra o patrimônio doméstico. O aparelho de videocassete que estava prestes a retirar do lugar caiu de suas mãos nervosas e estatelou-se ruidosamente no chão, com barulho suficiente para acordar o pai. Esse, vendo o estado deplorável do filho, em alta madrugada, compreendeu a extensão do problema que até então tentava minimizar. Você precisa de ajuda médica, meu filho, e vou providenciar isso imediatamente. Arnaldo saiu de circulação misteriosamente. Nos círculos elevados da sociedade, o uso da droga não é revelado abertamente. Os amigos íntimos conheciam a verdade, mas não teciam comentários. Na escola, os pais trancaram a matrícula alegando que o filho fizera uma viagem de estudos para o exterior, onde permaneceria por tempo indeterminado. A professora Solange, aquela que lê nossos livros e solicitou ajuda espiritual, entendeu a extensão do drama vivido pela família do jovem e reforçou suas orações, dando uma sustentação muito boa à nossa tarefa. Toda oração, todo bom pensamento facilitam o nosso esforço e tornam a mente encarnada mais receptiva ao auxílio.